Google Tradutor dá para confiar? Tire suas dúvidas e veja como usar melhor. Google Tradutor é salvador de quem não é poliglota. Veja dicas, imagem e reprodução. Imagine você receber uma fala toda escrita em russo ou japonês em um e-mail de trabalho. Isso seria um grande problema se não existisse o Google Tradutor que decifra o idioma de qualquer site ou texto de qualquer lugar do mundo. Mas será que você sabe usar bem todos os seus recursos? Você deve ter outra curiosidade, como por exemplo a quantidade de idiomas que ele aceita, qual a tecnologia por trás dele ou se ele traduz imagem. Tiramos todas as dúvidas abaixo. Tudo sobre o Google Tradutor. O que é Google Tradutor? O Google Tradutor é uma ferramenta gratuita do Google que traduz tanto textos quanto áudio. O serviço existe desde 28 de abril de 2006, embora tenha começado de forma modesta com suporte para as línguas inglesas e árabes somente, seu portfólio hoje ultrapassa centenas de linguagens. Além de um site para computador, a ferramenta está disponível também para celulares com sistema Android e iOS. Assim, há também extensão para Google Chrome. Como funciona o Google Tradutor? Quando o Google Tradutor nasceu, a tecnologia de tradução era chamada de Phrase-Based Machine Translation, com mais limitações de análise contextual, mas a ferramenta usa, desde setembro de 2016, o GNMT, Google Neural Machine Translation. O mecanismo de tradução neural que analisa frases inteiras dentro do contexto em vez de palavras isoladas. Essencialmente, o Google Tradutor funciona de 4 formas diferentes: texto, áudio, imagem e desenho. A diferença é que o que está disponível para cada linguagem. A forma mais básica do Google Tradutor é baseada em texto. A ferramenta apresenta 2 caixas. Nas primeiras delas, basta inserir o conteúdo que quer traduzir. Não precisa nem mesmo saber qual é o idioma raiz, algo que pode ser difícil em linguagens com caracteres fora do alfabeto latino, como chinês, japonês e coreano, por exemplo, já que a própria ferramenta consegue identificar a linguagem. Da segunda caixa é possível selecionar a linguagem desejada. Instantaneamente a linguagem surgirá. Além do texto, é possível ver tanto o conteúdo original quanto o traduzido. Ao clicar no ícone de alto-falante que aparece próximo à palavra. Em quantas línguas o Google Tradutor funciona? Atualmente o Google Tradutor suporta a 108 idiomas. As adições mais recentes na plataforma são o Kinyarwanda, Oriya, Tártaro, turcomano e uiguro, que foram disponibilizados em fevereiro de 2020. Foram as primeiras edições do seu catálogo em 4 anos. Alfabetos latino: português, inglês, espanhol, cirílico, russo, árabe, hebraico, chinês, reticência. O Google Tradutor dá conta de tudo isso. Até mesmo linguagem de títulos como mortos como latim estão no radar da ferramenta, assim como dialetos africanos como Xhosa, Zulu e idiomas como Yiddish e Esperanto. Por outro lado, o Google Tradutor não faz diferença entre o português do Brasil e o português de Portugal. As traduções do Google Tradutor são confiáveis embora em alguns casos pode haver confusão com o sentido real da frase. Um exemplo clássico: a palavra futebol é traduzido para o inglês como football. Para o inglês britânico faz sentido. No inglês falado nos Estados Unidos, football é sinônimo de futebol americano, enquanto o futebol brasileiro é chamado de soccer. A recomendação é clara: use a ferramenta com cuidado. Se a ideia é apenas saber o significado de uma palavra ou outra, vale a pena. Mas se você gosta de empregar o Google Tradutor em qualquer situação com o idioma, ele poderá vacilar na interpretação em algumas ocasiões. Como traduzir sites pelo Google Tradutor? O Google Tradutor é uma funcionalidade automática do Google Chrome. Isso significa que é possível, com apenas um clique, traduzir qualquer site para português ou outro idioma. Basta acessar o site, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Traduzir site. Em alguns casos em que o navegador identifica o alfabeto diferente do latino, a opção de traduzir já é automaticamente oferecida pelo usuário. O recurso está disponível para o Google Chrome tanto para desktop quanto para celular. É possível também colar o link da página que você vai traduzir da primeira caixa do Google Tradutor e na sequência clicar no link oferecido para a tradução. A nova página irá abrir traduzida.
Dá para traduzir documentos pelo Google Tradutor? É possível também traduzir documentos via desktop. A ferramenta suporte para formatos .docs, .docs, .odf, .pdf, .ppt, .pptx, .ps, .rtf, .txt, .xls e .xlsx. Basta fazer o upload do arquivo e a tradução vai aparecer na tela. Como traduzir áudio no Google Tradutor? O Google Tradutor consegue entender o que é falado. Essa funcionalidade está disponível para desktop e celular por meio do ícone de um pequeno microfone. Mas novamente há limitações. Não é possível identificar a linguagem do zero, ou seja, é preciso saber em que língua está o áudio original. Ela também não é tão ágil e pode travar a certa altura da captação do áudio. No desktop, a ferramenta consegue apenas ouvir algo falado e traduzir tanto para texto quanto para áudio. Nos aplicativos de celular, com todos os recursos são mais interessantes, como a voz eletrônica, ele lê o trecho traduzindo para outro idioma. Como usar o Google Tradutor no celular? Se no computador o Google Tradutor funciona bem, é no aplicativo para celular que a ferramenta revela seu real poder. Dentro do app, todos os recursos disponibilizados em desktop estão disponíveis. O de texto funciona da mesma forma. Escolha os idiomas originais e traduzidos, escreva ou copie a frase na primeira caixa e a segunda irá convertê-la. E há também a possibilidade de tradução de conversas e áudios quase em tempo real. Além disso, o app do Google Tradutor também traduz palavras contidas em imagem. A leitura pode ser feita a partir de algo impresso de um arquivo já existente na memória do aparelho, ou abrindo a câmera do celular, mas há limitações em relação aos idiomas suportados em cada funcionalidade. A lista completa está disponível aqui. Truques e dicas escondidas do Google Tradutor. Sotaques. O Google Tradutor não é 100% confiável, fato. Mesmo assim, a ferramenta pode ser muito útil para quem está aprendendo um novo idioma. O motivo é a possibilidade de ouvir pronúncia e treinar a audição de uma linguagem diferente do habitual. O aplicativo para celular conta com uma opção escondida que pode ser bem interessante para o aprendizado. Escolher a região em que o idioma será falado. O inglês norte-americano, por exemplo, tem pronúncia muito diferente do inglês falado da Austrália e da Índia. Permitir diferentes sotaques pode ser uma ajuda tanto no aprendizado de idiomas. Desenho. Além de digitar, falar e trabalhar com imagens que contenham textos, o Google Tradutor consegue entender a escrita manual do app. A primeira caixa de texto existe desenho de uma caneta. Clicando nela surgirá um campo onde você poderá escrever como se estivesse empunhando um lápis. No desktop também é possível desenhar. Basta clicar ao lado do contador de palavras e selecionar o lápis. Não é preciso especificar a linguagem original. A ferramenta consegue identificar o idioma em que você escreveu o texto e fará automaticamente a transcrição. De quem é a voz do Google Tradutor? A primeira voz do Google Tradutor no Brasil foi da locutora Regina Bittar. Ela também deu voz para a primeira versão brasileira da Siri, assistente virtual presente dos aparelhos da Apple. O Google, no entanto, não revela quem é a dona da voz atualmente. O Google Tradutor consegue traduzir imagens? Sim e não. O Google Tradutor precisa de palavras para trabalhar, ou seja, se a imagem conter texto, as palavras serão traduzidas para o idioma escolhido. O recurso é disponível apenas para o aplicativo para celular. O Google Tradutor atualmente não consegue traduzir imagens puras em palavras, isto é, o tradutor não consegue compreender o que a fotografia de um edifício, por exemplo, significa a palavra edifício. Dá para usar o Google Tradutor sem internet? Sim, parcialmente. É possível fazer o download de idiomas para usar o Google Tradutor offline. Basta ir em configuração e depois tradução offline. Se a língua desejada não está na lista, basta clicar no ícone mais no canto superior direito. Mas a falta de internet restringe algumas funções do Google Tradutor, mesmo que o idioma esteja baixando o aparelho. Não é possível usar os recursos de áudio nem desenhar palavras. Sem internet, a ferramenta só funciona para as funções de textos e imagens. O Google Tradutor guarda o que eu pesquisei? Sim, tanto no desktop quanto no aplicativo, o Google Tradutor mantém um histórico. É possível limpar o histórico totalmente ou parte dele. Também é possível
favoritar alguma das pesquisas e traduções feitas. Encontrei o erro do Google Tradutor. O que eu posso fazer? O Google Tradutor conta com um campo de contribuição. É possível oferecer dicas de correções e sugerir edições.